Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Mas, irmão, vamos dar continuidade aqui explicando o Apocalipse para iniciantes, tá? Agora a gente vai comentar, vamos aprender junto todo o capítulo 4 de Apocalipse. Porque o próximo, eu quero chegar no 5. O 5 do Apocalipse é maravilhoso, irmão. Inclusive esse capítulo 5, a gente chama de capítulo para espantar a testemunha de Jeová, tá? Não porque a gente não gosta do testemunho de Jeová, tá, meu irmão? Mas é que eles pregam uma coisa, tá? Que ele bota Jesus, como muitas outras religiões, no mesmo nível de outros profetas. E Jesus não é um profeta, meus amados irmãos. Jesus é muito maior do que isso. Ele é Deus, ele é filho de Deus. E o capítulo 5 de Apocalipse explica muito bem isso. Então eu costumo falar, no dia que vocês me explicarem o capítulo 5 de Apocalipse, eu compro essas revistas Sentinela todinha aí e viro o testemunho de Jeová. Eles não explicam, eles preferem correr. Por isso que eu estou falando. Quando você tem a palavra de Deus na tábua do seu coração, meu, não é só testemunho de Jeová não, qualquer outra rebatida, qualquer outras mentiras, doutrinas, sofisma, eles são rebatidos. Porque isso é que Paulo fala para Tito, né? Para você poder rebater os contradizentes, você tem que ser apto na palavra de Deus. Meus amados irmãos, antes de entrar no capítulo 4, que é curto, deixa eu falar uma coisa aqui. A irmã Eliette, né, ela escreveu assim um comentário, ó, no último vídeo que eu fiz. Eu tento não me apegar ao momento exato da volta de Cristo, tento me manter minha oração em santidade, mas o senhor acredita que a Bíblia anuncia a vinda de Cristo antes da tribulação? Já vi umas 2 pessoas tendo uma visão de que ele virá no momento em que uma bomba nuclear for lançada, significando que, para chegar a esse nível, é que já existe guerra. Eu estive buscando no Apocalipse uma passagem que confirmasse. Deus abençoe o senhor e a vossa família. Minha amada irmã Eliette, deixa eu falar uma coisa para você. Teve um sonho de uma pessoa que teve há 10 anos na igreja, tá? Para quem conhece a Igreja Cristã Voz da Verdade, aquilo ali foi uma casa de festa, a matriz lá em Vaz Lobo. Então, de frente para o púlpito, tem um mezanino, lado esquerdo e lado direito. A visão do profeta, de uma das pessoas que subiram ali, eu não falo o nome para preservar, tá, irmão? Ele diz que viu nitidamente a parte esquerda do mezanino desabando e esmagando e matando todas as pessoas que estavam do lado esquerdo da igreja. Se você for nessa igreja, você saberá que as colunas do mezanino é toda exagerada, irmão. É coluna dobrada. Então, para acontecer aquilo ali, tem que haver um terremoto. Só que já faz 10 anos e nada aconteceu. O que eu quero dizer com isso? Que o profeta mentiu? Não, é que ele teve um sonho para ele. O sonho pode usar coisas literais, tá? Minha amada irmã, meus amados irmãos. Mas às vezes o sonho é para você. O que significa aquilo ali? Entendeu? Então, ele que vai buscar em oração a interpretação, porque às vezes o sonho é para ele e não para a igreja. Tem muita gente tendo sonhos aí. Eu mesmo já tive sonhos terríveis, mas é sobre a minha vida. Eu tive um sonho, por exemplo, eu já contei isso em texto, que eu via um Jesus só de bustos, a minha casa toda vazia, só com um palmo d'água limpa, entendeu? Ali foi interpretado, o Senhor me interpretou. Não é que a minha casa ficou vazia ou cheia d'água, ela alagou, e nem que eu vi um Cristo literal, só o busto, com a mão assim, resgatando 2 crianças. É porque criança é obra de Deus, entendeu? E quando o Cristo resgatava essa criança, ele virava para mim assim, ó, antes dele subir com as 2 crianças, as crianças estavam muito sujas, assim, quase mortas, mas eles pegaram. Ele virou assim para mim e fez assim, ó. Tipo assim, ó, continua fazendo o que você está fazendo, continua pregando a minha palavra. E criança é a obra de Deus, estou recolhendo para mim. A água, um palmo d'água na minha casa vazia, a casa quer dizer a minha vida. E a água é a palavra de Deus, que está invadindo a minha casa. Então, é uma coisa para mim. Tu tá me entendendo? Então, às vezes, a pessoa conta sonho publicamente como se fosse geral. Por quê? Porque Deus usa uma situação onde outras pessoas estão envolvidas, geral. Mas não quer dizer isso literalmente. Eu acredito na lógica, tá, irmã? Por exemplo, eu sempre afirmo aqui, eu sempre combati, eu chamo de profetas do caos, que eles ficam falando que vai ter uma guerra nuclear que vai destruir o mundo. Eu já provei por A mais B, Gênesis, inclusive o último vídeo, né?
do ano passado, dia 30 de dezembro, está mostrando ali. Eles podem ter 1 milhão de bombas atômicas e jogar. Não acaba com o planeta. Esquece isso. A Terra é indestrutível. O planeta Terra é indestrutível. E eu já falei para vocês que o próprio Apocalipse mostra que vai ter um governo mundial do anticristo que dura 7 anos. Esse governo, ele será feito de sinais e maravilhas de Satanás tão grandes que, se possível for, enganará até os escolhidos. Como ele vai enganar os escolhidos? Através da mentira. Como? Através da sua imagem. A sua imagem, eu já também falei em outro vídeo, né? Você pode procurar aí, Paulo viu Elon Musk, que é um advento tecnológico. O advento tecnológico, a gente chama hoje de internet e inteligência artificial. Então ela precisa de uma grande demanda de energia para poder funcionar. O que você está querendo dizer isso, Ricardo? Porque anticristo não vai governar sobre poeira nuclear, tá? Nem sobre baratas, que dizem que a barata é o único ser vivo que sobrevive a um hecatombe nuclear, né? E muito menos no apagão, porque a inteligência artificial, a imagem que dá fôlego à besta, que vai tentar te enganar, ela demanda muita energia. É por isso que o Bill Gates, ano passado, já falou que esse negócio de aquecimento global, que a Terra está não sei o quê, energia limpa, selo verde, é tudo uma falácia. Por quê? Porque eles precisam de energia, e muita energia. Meus amados irmãos, vocês conhecem, vocês já usaram a IA chamado ChatGPT? Duque de Caxias é uma cidade com mais ou menos 6 milhões de habitantes. É uma das grandes cidades, se eu não me engano, é a 8ª ou a 9ª maior cidade do Brasil. Duque de Caxias, por causa da Petrobras, em termos de arrecadação, em termos de população. Ela é enorme. Ela é maior do que muitos estados, só o município do Duque de Caxias, onde eu moro. Você sabia que o data center, só para o ChatGPT, eu não estou falando para o Grok nem para o Gemini não, só para o ChatGPT, precisa de energia que daria para abastecer 10 Duque de Caxias. Então eles precisam de energia. Então esquece esse negócio de apagão, esquece esse negócio de bomba atômica, lê Apocalipse 9 que você vai ver ali, guerra sim. Mas, meus amados irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Corre dessas pessoas que estão falando que Deus vai misturar tudo. Eu sempre insisto nisso. Porque, olha só, meus amados irmãos, é questão de lógica. Você tem que ver que quando a pessoa expõe o que ela acha, ela expõe pelo conceito dela. Mas a Bíblia tem que ser lida por inteiro. A Bíblia inteira, principalmente Salmo 33. Tá? O livro de Êxodo. A Bíblia mostra livro inteiro, mostra Salmo, mostra tudo. Quem é servo do Senhor não tem nada a temer, irmão. Mesmo passando pela grande tribulação. O Salmo 33 diz que, não me engano, no capítulo 12 ou 17, não sei. Ele diz que mesmo confia no Senhor de todo o seu coração, tu tá me entendendo? É de todo o seu coração, sem dúvida. Que mesmo em época de fome, ele te livrará. Isso não está escrito à toa, isso é uma promessa, meus amados irmãos. Porque eu acredito, pela lógica, que é o seguinte, se não fosse assim, aquela perseguição de Faraó em cima dos hebreus, mesmo abrindo o Mar Vermelho, o Faraó, os carroceiros de Faraó lá, as bigas de Faraó, teriam ferido ou matado algum dos hebreus. A Bíblia fala que não morreu nenhum dos hebreus, eles passaram a seco. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? O livramento de Deus é completo. Não quer dizer que ele vai te tirar da grande tribulação. Esse negócio de... Por quê? Se for tirar na grande tribulação, essas mesmas pessoas que pregam isso, pregam que vai haver uma festa no céu. Você está vendo lógica nisso, enquanto o bicho está pegando aqui? Entendeu? Que a gente vai... Você tem que alcançar a Bíblia inteira, meus irmãos. É certo que as igrejas pregam até a volta de Cristo, porque a gente tem que focar nessa primeira ressurreição. Mas a vida vai continuar, vamos dizer assim. Entendeu? Vai ter sacerdócio rebaixado. É só você ler Isaías capítulo 65 que você vai entender. Que vai ter uma época que criança não vai morrer, mas vai ter pecado. Vai ter instruções ali para fazer barba, para panela, para comida, para tudo. Esse sacerdócio rebaixado. Mas é lógico, isso é para pessoas mais avançadas. Foca na simplicidade e procura estar com Cristo quando Ele voltar. Procure estar preparado para a grande tribulação. Eu costumo falar que é o seguinte, se eu não tiver mensagem de esperança para vocês, eu prefiro ficar calado, prefiro não gravar vídeo.
porque a Bíblia me dá essa esperança. Então, cuidado. A palavra de Deus diz, João, ele fala assim, é Paulo ou João? Ele fala assim, ó, olhai todas as profecias, mas provai se elas são de Deus, em oração e no contexto da palavra. Por isso que é muito importante você ter o domínio da palavra de Deus. Entendeu, irmã Eliette? Vamos lá. Apocalipse, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Depois desses acontecimentos, que acontecimentos? O dai 7 cartas às igrejas. E o que eu não falei no vídeo passado, que é o seguinte: a Filadélfia é a igreja que vai ser salva. E Deus, Jesus, ele já dá a dica logo no nome. Filadélfia. Filadélfia, ela vem do grego philos. Porque o amor, a palavra amor, tem 3 conotações no grego, tá? O philos, o eros e o ágape. O philos, o eros, é o amor que a gente sente entre o sexo oposto, entre um homem e uma mulher. Por exemplo, o philos é amizade. Eu tenho 5 irmãs. Eu sinto philos por ela. Entendeu? Philos. Amor entre os irmãos. Eu não sinto eros. Eu não sinto tesão nas minhas irmãs, desejo sexual. Isso é um desvio grave, né? A gente chama de incesto, não é isso? Isso aí é um desvio grave da pessoa, né? É um demônio que tem aí. Então eu sinto amor de amizade, filos, pelas minhas irmãs, mas não eros. O eros eu sinto pela minha esposa, Sandra. Entendeu? Ou já um amor sexual. E o filos também. E o ágape é o amor que Deus sente, porque o amor que Deus sente, independente se a pessoa é sua irmã, se é sua esposa, seu marido, seu irmão, independente de cor, raça, condição social, conta bancária, ele ama a todos igualmente. Isso é o amor ágape. Então, Filadélfia, ele vem do grego filos. Então, Jesus está dando a dica. Só vai ser salvo também a igreja, que também somos nós, que tem amor entre os irmãos. Tu tá me entendendo, meus amados? Então era esse apêndice que eu queria falar. Então, depois desses acontecimentos, das 7 cartas da igreja, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu vi era a voz de trombeta falando comigo, chamou-me. Sobe até aqui, eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois desse. Voz de trombeta, é Jesus chamando, tá? Imediatamente me vi absolutamente tomado em espírito, e diante de mim estava um trono do céu, e nele estava sentado alguém. Aquele, pois, que estava sentado tinha fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris parecendo uma esmeralda. A primeira coisa que você tem que observar aqui, meus amados irmãos, é que o próprio João, dentro de um sonho, olha, Deus é tão santo, mas tão santo, que uma vez ele me deu um sonho para eu entregar para uma pessoa muito querida. Mas essa pessoa, eu tinha máximo respeito por ela. Só que eu nunca tinha sonhado com essa pessoa, por isso que eu entrego. Era um aviso de Deus, porque ela estava usando o microfone de uma igreja, indevidamente, vamos dizer assim. E Deus estava alertando para que não se faça isso. Irmão, não brinque com a palavra de Deus. Por isso que eu falo, fica na simplicidade, ou então fica calado. Não brinca com a palavra de Deus. O microfone de uma congregação, ele é pesado por natureza. Ele lida com almas. Ele pode mudar a vida da pessoa. Então, se você contar uma mentira, essa pessoa vai absorver essa mentira e vai sofrer. E vai bater lá no trono branco, você vai ser julgado por isso. Tá? Mas Deus, ele é tão santo que ele me fez eu sonhar, e no meu sonho ele me fez dormir na cama da minha mãe em 1986, e depois que eu dormi, ele, num sonho, dentro do sonho, ele falou, de tão santo que ele é. Eu estou falando isso porque para você entrar onde João entrou aqui, meus amados irmãos, não pode ser em carne, mesmo no começo de Apocalipse dizendo que ele foi arrebatado em espírito. Ele foi arrebatado 2 vezes aqui, de tão santo que é. Ali, onde ele está aqui, só entra corpo glorificado, só entra julgado e salvo. Mas Deus permitiu que ele visse para contar, senão a gente não ia ficar sabendo de nada disso. Mas pode ver que você teve que ser arrebatado em espírito para entrar num lugar desse aqui, meu irmão. Isso é maravilhoso, meus amados.
Aquele que estava sentado tinha a fisionomia as pedras dilapidadas. Porque Deus é um espírito, e um espírito muito bonito, multicolorido. Na Bíblia está mostrando várias vezes que Deus ele se apresenta muitas vezes porque o profeta não consegue descrever, então ele vê como joias preciosas. Quem teve uma joia, quem já viu aqui de perto uma... Ô Sandrinha, os cachorros latindo aí, Sandrinha. Tava maior silêncio aqui. Ô meu Deus do céu, tava maior silêncio aqui. Para! Aí, ele não consegue descrever. Quem já viu aqui uma esmeralda, é uma coisa muito bonita. Entendeu? Então Deus é um espírito muito bonito, é um espírito de luz muito bonito. Então você vai ver várias descrições, mas sempre com coisas belas e raras, entendeu? Porque ele é um espírito. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Via sentado ele 24 anciões vestidos de branco, com coroas de ouro na sua cabeça. Do seu trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas as 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, que isso aparece lá no começo do Apocalipse. E 24 anciões, 12 do Velho Testamento, 12 do Novo, tá? Aqui, ó. Por isso que eu tô falando. A Bíblia não dá o número exato de pessoas salvas. Esse número é bem volátil, mostrando que Deus também, né? Mais uma coisa reforçando que Deus não é aquele diretor de cinema que sabe o que vai acontecer, que vai deixar de acontecer. Você pode surpreender, estar lá, tá? E por isso que eu tô falando que a caminhada cristã, o que é mais importante é você terminar bem e não começar bem. Porque às vezes você começa muito bem, a sua vida inteira você vai bem, no final tu dá mole e vape. Tá me entendendo? Então isso aqui é uma coisa muito volátil, não é uma coisa exata o número de salvo. Mas está dizendo de 24, número fixo. Essas pessoas que estão aqui, elas foram escolhidas. E se elas foram escolhidas, ela teve armas superiores. Aqui tem gente que levou chibatada, aqui tem gente que foi cerrado no meio e não negou, foi enterrado de cabeça para baixo. Não negou Jesus, suportou tudo, não negou Jesus. São pessoas escolhidas. E quem é escolhido tem armas maiores. Eu sempre costumo falar que para alguns, para alguns, eles são atacados por demoninhos. Então Deus dá um canivete para você se defender deles. Para outros, Deus dá uma bazuca, uma ponto .30. Porque é demônio grande, requer arma grande, requer preparo maior. Eu estou falando isso porque tem muitos pastores que foram escolhidos que quer que os membros vivam a mesma vida dele, sendo que os membros não têm o mesmo poder de cura, o mesmo poder de palavra. Você já viu que às vezes você tenta converter uma pessoa falando para ela não consegue, aí vem um pastor e consegue? Porque é nele que está a unção, irmão. Entendeu? Mas para a pessoa chegar nesse nível de escolha, ela vai sofrer ataque de demônio grande. Então ele tem que ter uma vida maior de santidade, vida maior de oração, de dedicação à igreja, entendeu? Mas tem muitos pastores que têm isso, que expulsam demônios, que têm o dom da palavra, o dom da ciência, mas querem que os membros sofram a mesma coisa que eles sofrem. Entendeu? Se é que isso é sofrimento. Porque Pedro levou umas pancadas, uma surra, e chegou em casa feliz. Pode ver lá em Atos dos Apóstolos. Mas por que, Pedro, tu tá feliz? É porque foi pelo nome de Jesus. Jesus falou que isso ia acontecer. Isso é fé, irmão. Olha quem é Pedro, irmão. Tu quer se comparar a Pedro? Pelo amor de Deus. E diante do trono havia algo semelhante ao mar de vidro, translúcido como cristal. No centro, circundava o trono, havia 4 seres viventes cobertos de olho tanto na frente como nas costas. Olha só, um mar de vidro, entendeu? Aqui o vidro aqui não é porque ele era né, esse negócio do copo e o material do copo, né, de coisa de prato, não. É porque é tão limpo, é tão puro, que ele compara a um vidro. Entendeu? Então tem água lá em cima, porque a água, a palavra água é vida. Meus amados irmãos, a ciência fala, né? Inclusive fala que a Amazônia é o pulmão do planeta. Isso é mentira. E a ciência fala que só existe vida por causa do sol. A Bíblia fala que só existe vida por causa da água, meus amados irmãos. Por isso que a Terra tem cerca de 8 octilhões de metros cúbicos de água.
É água que não acaba mais, porque a água é a vida, entendeu? É a vida. E aqui ele está falando de quatro seres viventes. Faz parte da simbologia do Apocalipse. Mas por que olhos? Aqui você vai ver olhos de frente e atrás. Vigilância. Tudo que você faz é vigiado. Até porque, se você lá na frente, o Apocalipse, se Deus quiser, a gente vai falar sobre isso. Ele está dizendo que vai abrir o livro das obras, das boas e das más, mostrando que a gente está sendo monitorado por uma espécie de, eu chamo de drones invisíveis, em várias fases e aspectos da sua vida, suas atitudes, entendeu? O bem que você fez em secreto será exaltado, o mal que você fez escondido será exposto. Então, por isso que esse é o simbolismo dos animais cheio de olhos. Não tem como esconder o que está no seu coração, é isso que quer dizer. Ó, o primeiro aparentava um leão, o segundo era semelhante a um touro, o terceiro tinha um semblante como de homem, e o quarto parecia uma águia em pleno voo. Eu não vou entrar nesse coisa aqui de simbolismo dos animais, senão o vídeo vai ficar muito longo, não vai dar. Mas eu já vi muitos estudos interessantes sobre esses bichos aqui. Por que eles tinham essa aparência, tá? Leão, de Judá, touro. O touro aparece, se eu não me engano, no sonho de Daniel também. Tudo isso tem um simbolismo, tá? A águia, eu já falei num vídeo por que o cristão é comparado com uma águia, né? Visão espiritual aguçada. A águia mora no alto, mas ela, diferente da serpente, que ela caça, a águia ela pode frequentar tanto embaixo quanto no alto. Os filhos delas, os filhotes da águia, a morada dela é na montanha, o ninho dela é na montanha, é no alto. A morada do servo do Senhor é no alto. Mas ele vive na terra, entendeu? Ele anda pela terra. A serpente não pode voar. Tanto que quando a águia ganha a serpente, não é dando bicada, é pegando ela com as garras e levando ela subindo. Quanto mais a serpente, quanto mais alto ela leva a serpente, mais a serpente fica desorientada. Porque a serpente é Satanás. Ela foi feita para ficar apenas na terra. Ela foi precipitado, Satanás foi precipitado na terra. Se você levar um endemoniado pro alto, através do seu testemunho, através do seu conhecimento bíblico, através das suas orações, fazendo o bem quando ele te faz o mal, ele fica desorientado. O que a Bíblia fala, se eu não me engano lá Isaías, diz que você coloca brasas vivas na cabeça dela. É bem melhor assim do que ficar discutindo, irmão. Do que ficar odiando, ficar desejando mal, entendeu? Então aqui está dizendo esses bichos aqui. Cada um desses tinha 6 asas e era repleto de óleo, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Tu pode ver que eles tinham aparência de animais segundo a visão de João, mas ele era a descrição do anjo de Ezequiel, capítulo 1. Porque as pessoas pedem para... Eu uma vez estava pedindo para ver anjo, meus amados irmãos, aí eu fui desaconselhado pelo meu pastor Elvio. Porque realmente, se eu fosse ver um anjo, se as pessoas for ver um anjo do jeito que ele está descrito, é um ser de 6 metros de altura, com 6 asas, 2 rodas. Tu imagina um bicho desse aparecer na tua frente. Então Deus sabe o que faz. Muitas vezes o anjo aparece em forma de ser humano. Você já viu aquele numa situação muito extrema de perigo? Vem uma pessoa, te ajuda, ou você já passou por isso, ou você já soube disso, tá? Pessoas até próximas, que não mentem. A pessoa vem, ajudou e desapareceu. Aquilo ali é a forma mais comum que o anjo aparece para você. Porque se ele aparecer do jeito que ele é, igual esses bichos aqui, irmão, eu desmaio na hora. E ele gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, aquele que há e o que há de vir. Toda vez que os seres viventes clamavam glória, honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive para sempre, os 24 anciões se prostraram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque Tu és o Criador de tudo e por Tua soberana vontade tudo que há foi criado e veio existir. Eu vou a fim do capítulo 4. O capítulo 5 é muito especial. Mas presta atenção que eu vou repetir no próximo vídeo, em nome de Jesus, esse versículo 11 que
encerra o capítulo 4. Observa que é Deus, o Senhor Deus, o Espírito, o Pai, o Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador, o que João vê como pedras preciosas. Aqui o louvor é para ele. No quinto muda tudo. Só que o que eu queria falar aqui para você? Por que isso? Por que isso, Ricardo? Aqui é a explicação simples. Os anjos, né, em forma de animais, segundo a visão de João, quando eles gritavam Santo, Santo, Santo é o Senhor, os anciões jogavam a coroa. E aquilo ali é reconhecimento. Não, por muito tempo, eu já li esse Apocalipse mais de 40 vezes, mas por muito tempo eu ficava incomodado, especificamente com esse texto, e eu vou te explicar por quê. Porque dá a sensação que eles não fazem mais nada. Eles ficam a eternidade toda. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Parece uma coisa automática, uma coisa robô. Não, uma coisa muito boa, vamos dizer assim. Sendo sincero, tá, meus amados irmãos? Mas ali eu entendi. Aquilo é um reconhecimento por causa de quê? Meus amados irmãos, o melhor presente que Deus deu pra gente foi o nosso livre-arbítrio. A gente tem a escolha de fazer o que a gente quiser. Entendeu? Ele deu, inclusive, para Lúcifer. Lúcifer, ele não ficou satisfeito por ser o melhor anjo, a vara de aferição, né? Segundo o livro de Ezequiel e de Jó. A vara de aferição é aquele... Por que chamava ele de vara de aferição? É uma medida antes de criar o homem, né? É como se alguém perguntasse para Deus assim, qual é a sua melhor criação? Olha que Deus fez coisa bonita dessa, cara. Só você vê a natureza aí. Ele apontava para Lúcifer. Coberto de joias preciosas, o homem era perfeito, o homem era bonito, o anjo, né? Só que ele não ficou satisfeito. Isso é livre-arbítrio. Entendeu? Deus deu mais do que suficiente, você não fica satisfeito. O Lúcifer, o sentimento de Lúcifer é de insatisfação. E muita gente tem esse sentimento, meus amados irmãos, sem perceber. Tu quer ver uma coisa? Eu morava numa casa, 30 metros quadrados, com um quintal, um mini quintal. Agora eu estou morando numa casa de 217 metros quadrados. Eu agradeço a Deus todos os dias por esse móvel. É você curtir. Há uns 20 anos atrás eu comprei uma moto chamada da Yamaha, chamada Teneré, 250 cilindradas. Dia de domingo, quando eu não cozinhava, sabe o que eu fazia? Do nada, não tinha compromisso nenhum, era só descansar. Eu pegava a moto e ficava rodando, só para curtir o que Deus permitiu que eu comprasse. Entendeu? Eu curto a minha casa sem adorá-la. Tá me entendendo? Eu agradeço o dinheiro sem agradecer a Mamon, porque a Bíblia, ela não condena isso, o dinheiro, e sim o amor ao dinheiro. Por isso que ele compara a um ídolo. Então, o sentimento de ser grato. Eu vi uma pesquisa, eu estava lendo uma pesquisa agora que saiu recente, que diz que a gratidão, quando você pratica a gratidão, você reduz em 38% as chances de você ter câncer relacionado à depressão, a estresse, entendeu? Então são coisas que a ciência não consegue explicar quimicamente, mas Provérbios não diz isso. Tem vários provérbios que diz isso, que um coração grato faz bem à saúde. Eu só esqueci qual o capítulo e o versículo desse provérbio, mas vocês que estudam a Bíblia e são craque provérbio devem ter visto isso aí. Então a Bíblia já falava isso aí há 4.000 anos atrás. E a ciência está comprovando agora, é mais uma. É praticar gratidão, irmão. É que Deus está assim, Deus ele está martelando para você ficar firme na sua fé e praticar gratidão. Fica na simplicidade. Você já acordou vivo hoje. 135 mil pessoas, segundo estatística, não vão acordar nunca mais. Elas estavam vivas ontem e não acordaram hoje. E não vão acordar nunca mais. Se você acordou, porque Deus tem um propósito na sua vida. Parece uma palavra evangelista simples, né? Mas aqui a premissa é simples. Pratica a gratidão. Não adianta que eu não vou dar conselhos mirabolantes. Eu já falei com várias irmãs e irmãos que me pedem conselho pelo WhatsApp. Eu falei assim, os meus conselhos não são mirabolantes. O problema é que muita gente quer avançar demais. Eu estava conversando isso com o irmão Carlos Guerra. Um abraço, meu amado irmão.
A pessoa quer ir para livro de Enoque, para livro de Macabeus, quer isso, quer mostrar conhecimento nisso, naquilo. A Bíblia é suficiente, irmão. Se ele permitiu a Bíblia de Macabeus só na Bíblia católica, essas coisas. Você quer ver uma coisa? Tá estourando um monte de negócio de vorcaro aí, né? E tá tendo uma mentira aí, porque estão querendo inverter, querem botar negócio de Bolsonaro. Mas o que eu tô mais gostando é que a dita direita limpinha, o Olavo de Carvalho já tinha falado isso, não existe direita no Brasil, existe Bolsonaro. O bolsonarismo, entendeu? O que é o bolsonarismo? É a pessoa da geração antiga, é a pessoa cristã dos bons valores, com caráter e com bom coração, que não aceita mentiras nem presepadas, principalmente envolvendo crianças, tá? E inversão de valores, homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem. Bigamia, poligamia, entendeu? Apologia à droga, botando o aborto como uma coisa normal, é uma geração que não aceita. Então não é só Jair Bolsonaro para não virar uma idolatria, é o movimento que ele representa. Eles não conseguiram matar nós, que nascemos de 1940 para cá, porque o 1930 já está muito velhinho, na casa dos 90, né? Tá morrendo um monte de gente aí, Silvio Santos, Chuck Norris, essas coisas. Mas a essência ali que está entre os nascidos em 40 e 80 é majoritariamente a maioria da população. E a gente não aceita essas presepadas. Então o Bolsonaro, ele representa um movimento disso, entendeu? Os carregadores de piano que não prestavam atenção nessas coisas de política, agora está passando. E com isso, meus amados irmãos, é um bando de mentiras. Eu estou falando, fica firme na sua fé. Eu sempre lembro aqui, eu estava lembrando o Senhor em oração, lembre-se, o diálogo de Abraão com Deus sobre Sodoma e Gomorra, porque o sobrinho dele, Ló, estava lá. Deus, ele falou assim, ele falou que se tivesse 50, acho que via, até se fosse 10 pessoas justas dentro de uma cidade, ele não destruiria. Por isso que eu peço, meus irmãos, seja por texto, seja por vídeo, orem pelo país, orem pela nação, orem pelos presos do dia 8 de janeiro, eles estão lá injustamente, irmãos, estão sofrendo, estão longe de casa. Orem pelas pessoas nos hospitais, principalmente os internados, orem pelas pessoas em situação de rua. Ora pelo Brasil, meus amados irmãos. Que Deus, aquele diálogo de Abraão com Ló, com Deus sobre Ló, sobre eu não destruirei, não está ali à toa, irmão. Deus vai honrar as suas orações. E eu estou percebendo que é muitos joelhos que estão orando pelo Brasil. Então você está vendo uma podridão aí, a verdade vai vir desmascarar essa direita, esse povo evangélico aí. Teve igreja até que foi fechada lá na Lagoinha. Meus amados irmãos, esses caras, esses políticos aí, esses evangélicos de Araca aí, Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira, se eles estiverem envolvidos, vai dançar. A verdade está pegando todo mundo, meus amados irmãos. Entendeu? Por isso que eu peço nesses vídeos, está acabando agora, para você ficar na verdade. Porque, no mínimo, você não vai ser envergonhado. Tá? Deus vai cobrar de todo mundo, meus amados irmãos. Então está na hora de limpar isso aí, de fazer a separação entre o jogo e o trigo, de crentes evangélicos para servos do Senhor. Eu quero que vocês sejam um servo do Senhor, tá bom? Qualquer coisa, deixe nos comentários, tá? Até o próximo vídeo, que é o capítulo 5 de Apocalipse, e Deus abençoe a todos grandemente.